Turma, nessa aula a gente vai estar começando aí o nosso estudo sobre probabilidade. E claramente a gente vai estar começando aí com o nível mais básico, que é a nossa probabilidade básica, para depois nas próximas aulas poder avançar. Quando a gente está trabalhando já nos capítulos anteriores, falamos aí sobre retirar uma amostra, né, de uma população para a gente poder estar generalizando esses nossos resultados. Então, quando a gente faz isso, a gente tem o que a gente conhece de inferência estatística. Como eu falei nas aulas anteriores, basicamente a gente precisa de medidas descritivas, aliadas a uma medida de probabilidade, para a gente poder fazer o quê? Conclusões, que são as nossas inferências. Então é evidente que na amostra a gente não contém todos os elementos da população. Então, portanto, a gente vai apresentar alguma diferença em suas medidas. Ou seja, a gente não vai ter a média amostral exatamente igual à populacional, nem o desvio padrão vai ser exatamente igual, porque a gente não tem aí exatamente o tamanho da amostra. O que a gente consegue fazer é extrapolar, dizer, ó, o que funciona para a amostra, provavelmente a gente vai ter aí para a nossa população. Mas quando a gente faz isso, que a gente generaliza, a gente tem um grau de incerteza estar realizando isso. Porque de fato a gente não sabe exatamente se a nossa amostra ela é representativa, vai bater de forma igualitária, que vai ser exatamente igual. Então, a gente tem uma diferença entre esses parâmetros, e aí, quando a gente fizer certas generalizações de amostra para a população, a gente tem um grau de incerteza, e essa incerteza é medida por probabilidades. A gente tem aí que, na natureza, sempre a gente vai estar se deparando com essas situações de incerteza. E para estar fazendo essas incertezas nas diferenças estatísticas, a gente vai estar medindo, como eu falei, por termos de probabilidade. Por essa razão, a gente precisa aprender aí os principais aspectos desse tema, da matemática, para poder estar entendendo melhor o que seria a nossa inferência estatística. Vale a gente lembrar aqui, opa, passei demais, esse pensamento do Pierre Laplace, que ele simplesmente ele vai estar colocando a nossa intuição. Então, uma ideia muito boa para a gente perceber o que seria probabilidade. Então, nós percebemos que a teoria da probabilidade é a base somente do nosso senso comum reduzido a cálculos, os quais nos permitem apreciar com exatidão aquilo que, de modo razoável, nossa mente já percebe pelo instinto. A gente consegue quantificar a probabilidade se ao menos fazer nenhuma conta. Então, eu gosto de dar esse exemplo para vocês, alunos. Vamos supor aí que vocês recebem uma notícia que o indivíduo ele pulou do primeiro andar de um prédio. Então, vocês podem pensar o seguinte, bem, caso ele não tenha caído exatamente de cabeça, quando ele pulou desse primeiro andar, ele tem umas boas chances de ter sobrevivido, apesar de ter caído, é o primeiro andar, não é tão alto assim. Então você pode dizer, ele tem uma probabilidade aí alta de sobreviver. Agora, se eu disser para você que você ouviu uma notícia que o indivíduo pulou do 10º andar, você já vai pensar, bem, mesmo ele caindo de cabeça ou não, as chances dele sobreviver já diminuem. Então ele já tem uma probabilidade menor de sobreviver ao pular de um prédio do 10º andar. Então veja que a gente não fez nenhuma conta, mas instintivamente você já tem aí uma atribuição de chance, que é uma probabilidade dele de repente sair vivo ou não, de estar aí, digamos, pulando desses andares, desse prédio. Então a gente consegue resumir o que o Pierre Laplace colocou. É apenas aí resumir, colocar, expressar de forma numérica o que a gente percebe aí tanto do nosso senso comum quanto pelo nosso instinto. Agora vamos definir um pouquinho melhor então o que é essa probabilidade, mas primeiro a gente precisa saber o que é um experimento aleatório. Então a gente encontra na natureza muitas situações que vão estar envolvendo o quê? Incertezas, tá? E elas vão ser denominadas de fenômenos ou que a gente vai estar lidando como experimentos aleatórios. Essa experimentação ela vai ser útil porque a gente pode assumir que ao executar certos experimentos sob condições quase que idênticas, chegaremos essencialmente aos mesmos resultados. E nessas circunstâncias somos capazes de controlar o valor das variáveis que afetam o resultado do experimento. Por exemplo, se eu quiser jogar uma moeda para cima, eu vou estar fazendo um experimento aleatório no qual, com condições quase que idênticas, ou seja, eu jogando ela de uma forma que não tenha viés, não tenha diferença de sempre estar fazendo o lançamento dessa moeda,
eu sempre vou ter os resultados que eu posso estar controlando. Eu posso ter um resultado de lançar uma moeda ou cara ou coroa. Entretanto, alguns experimentos não somos capazes de conhecer nem controlar o valor de certas variáveis, pois os resultados irão variar com uma realização de experimento para o outro, mesmo que as condições, em sua maioria, sejam as mesmas. Vamos verificar aqui, ó. Pelo fato de não sabermos o resultado exato de um fenômeno aleatório, ou seja, eu lanço uma moeda, eu não sei exatamente que vai cair sempre cara ou sempre coroa. É que buscamos aí os resultados prováveis, as chances, as probabilidades de um determinado resultado vir a ocorrer. Exemplo 5.1. Se lançarmos uma moeda, o resultado do experimento será coroa, que eu posso estar simbolizando com esse C com a barra aqui em cima, ou eu posso colocar ele de uma forma binária, tá? Um resultado que ele pode ser dito como 0, ou cara, posso simbolizar como C, ou apenas o número 1. Isto é, um dos elementos do conjunto. Então, ao estar realizando esse lançamento da moeda, que é o nosso experimento aleatório, pode sair cara ou coroa, os resultados são expressos nesse conjunto aqui. Coroa ou cara, ou 0 e 1 também seria a nossa coroa ou cara. Exemplo 5.2. Se lançarmos um dado, o resultado do experimento será um dos números do conjunto. O dado ele pode ter os números de 1 até 6, são os resultados possíveis. Mas quando a gente lança um dado, é o nosso experimento aleatório. E o exemplo 5.3, se a gente estiver fabricando parafusos com uma máquina, o resultado do experimento poderá ter alguns parafusos com defeitos. Então, quando o parafuso ele for fabricado, ele pode ser um desses resultados possíveis. Ou seja, o parafuso ele pode ser defeituoso ou não defeituoso. Você sabe quando a gente vai estar fazendo uma fabricação, um determinado maquinário, dependendo dele, ele vai precisar o quê? De manutenções. E essas manutenções devem ser realizadas ao fim de não estar produzindo peças defeituosas. Ou, pelo menos, diminuindo esse tipo de caso. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de experimento aleatório. Agora, vamos definir o que seria, então, um espaço amostral. Então, o espaço amostral ele vai ser o conjunto de resultados possíveis de um experimento aleatório. E a gente vai estar representando com essa letra aqui o ômega. Ou em alguns livros vocês podem estar vendo como S. Então, esse espaço amostral nada mais é do que esses conjuntos que a gente acabou de ver aqui, que são os resultados possíveis de um experimento aleatório. Novamente, voltando para esse exemplo do lançamento de um dado, que é um experimento aleatório, então ele vai possuir um espaço amostral definido pelo ômega como esses resultados possíveis nesse lançamento. Então, ao lançar um dado, a gente tem aí os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 como resultados possíveis desse lançamento desse dado. Enquanto eu poderia estar representando esse mesmo conjunto dessa outra forma. Então, esse espaço amostral ele pode ser dado como dividido em números pares e números ímpares, onde os números pares seriam o 2, o 4 e o 6, e os ímpares 1, 3 e 5. E, obviamente, juntando esses dois, a gente tem o nosso conjunto ômega da mesma forma. Assim como eu posso estar representando eles de individuais, eu poderia também estar dizendo par ou ímpar. E um evento? Bem, um evento ele vai ser agora denominado para a gente um subconjunto A desse nosso espaço amostral. Então, nesse exemplo anterior aqui, um subconjunto, um evento A, poderia ser a ocorrência de um número par. Ele é um subconjunto desse nosso espaço amostral, ou seja, ele é uma parte dele. Isto é, todos os elementos são resultados possíveis. Se o resultado do experimento é o elemento A, dizemos então que o evento A ocorreu. Então, se eu fizer aí o lançamento de um dado e sair o número 2, eu digo que o evento A ocorreu, porque saiu o número 2 que é par. Como eventos particulares, temos o próprio ômega. Então, se eu disser, vou lançar um dado e vai cair um número de 1 a 6, então a gente diz aí que ele vai ser o nosso evento certo, porque eu estou colocando como esse evento todas as possibilidades desse nosso conjunto. Como eu coloquei aqui, como o ômega ele ocorre necessariamente. Ao lançar um dado, necessariamente vai sair um número de 1 a 6. E o conjunto vazio, que é chamado de um evento impossível, pois um elemento do conjunto vazio não pode ocorrer. Então, simplesmente eu não posso dizer para vocês que ao lançar um dado vai cair o número 7 ou o número 0. Não tem esses números, então é um evento impossível de ocorrer. Então, ele estaria no conjunto vazio.
Então, usando operações aí que vocês já devem ter visto lá no ensino médio de conjuntos, agora colocando aqui sobre eventos em ômega, como é visto, a gente vai colocar no diagrama de Venn, que é a figura 5.1, a gente pode observar aí esse relacionamento entre dois eventos, A e B. Eu acredito que vocês devem conhecer esse diagrama de Venn, quando a gente relaciona dois conjuntos, vocês já devem ter visto lá no ensino médio, mas aqui os dois conjuntos vão ser os dois eventos, evento A e evento B. Então, por exemplo, eu poderia estar dizendo para vocês que o lançamento de um dado, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os resultados possíveis do lançamento de um dado. Poderia colocar o evento A como sendo os números 1, 2, 3 e 4. E o evento B como sendo os números 4, 5 e 6. Tá? E esse diagrama de Venn, ele vai ser o quê? Todo mundo que vai estar dentro aí desse retângulo vai ser o nosso conjunto universo, que é todo que vai ser o ômega. Então vamos verificar aqui algumas coisas, algumas notações. Primeiro, se eu colocar essa notação, eu vou estar simplesmente dizendo que é A unido com B. O que significaria dizer A unido com B? Que a gente também chama de união de A com B. Simplesmente eu pegaria os elementos que estão em A, ou os elementos que estão em B, ou ambos. Ou seja, pega todos os elementos em A ou em B. Então a gente teria 1, 2, 3, 4, que ele está em A, ou o elemento que está em B, que seria o 5 e o 6. Ah, mas e o 4? Ele está o quê? Também em ambos. Então seria, na verdade, todo mundo. E nesse nosso exemplo, a união com A com B seria o próprio espaço amostral. Tá? Só quando é que não seria o próprio espaço amostral? É se, por exemplo, aqui eu não tivesse o 6 no B. O 6 estivesse aqui do lado de fora. Então, quando eu fosse fazer essa união, ficaria só até o 5. Tá? Mas vou colocar aqui para vocês perceberem que vai dar o nosso espaço amostral. Opa, aqui. 2. A interseção com B. Então, essa notação sempre vai dizer que a gente tem ambos, A e B. Os dois vão ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, aqui a gente teria o A interseção com B igual. Quais são os elementos que têm em comum do A e do B? Então, o elemento que tem em comum do A e do B, a gente teria aqui, no A tem o número 4 e no B o número 4. Então, a interseção entre eles é apenas o elemento 4. E a gente também é chamado aqui, ó, interseção de A e B. Então, se a gente fosse representar um diagrama de Venn, o conjunto A seria 1, 2, 3 e o 4. Vejam que o 4 também está no conjunto A. E o B seria o 4, que também tem, que é a interseção, o 5 e o 6. Assim que a gente estaria representando. Opa, aqui o 6 não está aqui fora, tá bom? 3. Esse A com C aqui elevado, a gente chama de complementar de A, ou complemento de A. A gente pode representar ele como sendo um AC, ou também como um A', é a mesma coisa. O que significa dizer o A complementar? São todos os elementos que não pertencem a A. São todos que não estejam em A. Então, ao observar aqui, quais são os elementos que não estão em A? São todos esses elementos que estão aqui somente em B, e também os elementos que possam estar aqui do lado de fora dos dois conjuntos, dos dois eventos. Tá bom? Então, nesse nosso exemplo aqui, quem vai ser o A complementar? Bem, são todos os elementos que não estão em A. Então, o A complementar seriam os elementos que não estão em A. É o 5 e o 6. É o não A, tá bom? Vamos ver mais um aqui, ó. O 4. A menos B. Quando vocês verem escrito dessa forma, A menos B, a gente pode estar reescrevendo isso como sendo a interseção A, interseção com B complementar. Ou seja, eu quero o evento A, mas não o que estiver em B. É a interseção. Vou tentar verificar melhor aqui como ficaria nesse nosso diagrama. Só colocando aqui para vocês, ó, que seria a mesma coisa que fazer o espaço amostral menos o A. E a gente já vai perceber isso, tá bom? Seria a reescrita do nosso complemento de A.
Mas vamos verificar essa situação aqui. A interseção com B complementar. Bem, eu quero a interseção, o que eles têm em comum. Então vamos colocar aqui o que eles vão ter em comum, tá bom? Então, quais são os elementos de A? 1, 2, 3 e 4. Interseção, quem são os elementos do B complementar? Bem, o B complementar é todo mundo que não está em B. Então, todo mundo que não está em B, ele está apenas no A. Então, vão ser os elementos 1, 2 e 3. Então, eu quero a interseção com 1, o 2 e o 3. O que eles têm em comum? Lembra que aqui a gente tem o nosso evento A e aqui a gente tem o B complementar. Qual é a interseção deles? O que eles têm em comum é o 1, o 2 e o 3. Então, nesse caso aqui, quando a gente pegar o A menos o B, a gente acaba pegando os elementos que estão apenas no evento A. Então, vejam que a gente acabou pegando apenas esses elementos aqui que estão no nosso evento A. Então, quando a interseção de dois eventos é o vazio, ou seja, A inter B, A interseção com B é o vazio, eles são chamados de eventos mutuamente exclusivos. Então, isso significa que eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. No diagrama de Venn, necessariamente, seriam dois eventos que não possuem o quê? Interseção. Então, a gente teria o evento A e o evento B, no qual eles não teriam interseção entre eles, então eles são mutuamente exclusivos. Ou seja, A inter B é impossível de acontecer. Ou seja, ele é um evento impossível, ele é o nosso conjunto vazio. Então vamos estar verificando aí novamente o que eu acabei de falar anteriormente, mas colocando aqui em notações. Então vamos considerar aí no lançamento de um dado alguns eventos. O evento A ocorrência de um número par. Então seria o evento A dado pelos números 2, 4 e 6. E o evento B, a ocorrência de um múltiplo de 3. Então, a ocorrência de um múltiplo de 3 seria o 3 e o 6, o nosso evento B. Um outro evento, evento C, a ocorrência de um número par ou um número múltiplo de 3. A gente vai ver daqui a pouco que esse ou aqui está ligado à união. Então, a gente vai ter o nosso evento C dado pela união do evento A com o evento B. Então, basta pegar aqui o nosso evento A, só apagar aqui, e aqui a gente tem o nosso evento B. Ao unir os dois, a gente vai pegar o que tem A, o que tem B e também o que tem ambos. Então a gente tem o 2, o 4 e o 3, porque o 6 também já repete. Então a gente não precisa colocar o 6 duas vezes. Então a gente tem os elementos 2, 3, 4 e 6, que vai ser a união desses eventos A e B. O evento D. Opa, bem aqui é um D, tá, gente? A ocorrência de número par e múltiplo de 3. Nós vamos ver daqui a pouco que esse E ele está aí relacionado com a interseção. Então, a gente quer a interseção de A com B. Então, pega aí os elementos que tem A, os elementos que tem B, e a interseção é aquele elemento que tem em comum. O elemento que tem em comum em A e B é o número 6. Então, o evento D vai ser apenas o único elemento, que é o 6. Ele vai ser a interseção desses elementos. Desses eventos, perdão. Desculpa. O evento E, ele vai ser a ocorrência de um número ímpar. Ou seja, se a gente sabe que o evento A, eles são a realização de um número par, um evento ímpar, ele também é a mesma coisa de ser o quê? O complementar do evento A, que vai ser os números ímpares, 1, 3 e 5. Então assim a gente pode estar aí manipulando na nossa notação dos eventos, quando a gente quiser fazer aí a união, interseção ou verificar aí o complementar. Como a gente faz para estar atribuindo probabilidade para a ocorrência desses eventos? Então, para o cálculo dessa probabilidade de um determinado evento venha a ocorrer, temos que ter um experimento aleatório com espaço amostral finito, ou seja, eu tenho que ter um espaço amostral que eu consiga, aqui nesse caso, ser finito. Pode ser valores negativos ou positivos, pode ser elementos, qualquer que seja, mas ele precisa ser pelo menos o quê? Finito, tá bom? E considerar que todo evento possui a mesma chance de ocorrer. Ou seja, toda realização que a gente for fazer nesse evento, ele vai possuir a mesma chance. Assim, a probabilidade de ocorrer o evento A vai ser indicada pelo P de A, tá? Que vai ser esse P maiúsculo com, entre parênteses, o A, que é o evento também em maiúsculo.
Então, o número que vai medir a chance dele ocorrer, essa probabilidade, vai ser dado por esse NA, e esse NA vai ser o número de elementos que estiver no evento A, e o N ômega, que vai ser o número de elementos que estiver em ômega. Por exemplo, no caso do lançamento de um dado, quando a gente tiver o A sendo números pares, 2, 4 e 6, aqui basta contar quantos elementos eu tenho. Bem, o número de elementos em A vão ser 3 elementos. E ao jogar um dado, o número de elementos do nosso espaço amostral é 6. Então basta substituir aqui na nossa probabilidade. Então vai ficar 3 dividido por 6, vai dar igual a meio. Então aqui a probabilidade do evento A ocorra vai ser dada por meio, por 0,5, ou a chance dele ocorrer, basta você multiplicar, né? O 0,5 vezes 100. Aí você vai ter um resultado aqui em chance, de 50% de chance de isso ocorrer. Então a gente tem algumas propriedades aqui importantes, né? Para a probabilidade, a gente precisa satisfazer elas. Primeiro, a probabilidade do evento A ele está entre 0 e 1. 2. A probabilidade do ômega é igual a 1. A probabilidade do nosso conjunto vazio, agora a gente já sabe que é um evento impossível, então a gente tem como uma probabilidade igual a 0. Então a probabilidade do evento ômega, que é o evento certo, então eu coloco aqui para vocês, ó. Ele é o evento certo, então essa probabilidade é igual a 1. E a probabilidade do conjunto vazio, lembra que ele é um evento impossível. Então, se ele é um evento impossível, então a probabilidade dele de ocorrência é igual a 0. E a probabilidade do A complementar? A probabilidade do A complementar vai ser 1 menos a probabilidade de A. Lembrando que eu falei que o A complementar ele vai ser igual ao espaço amostral menos o A. Então, atribuindo probabilidade, basicamente a probabilidade do A complementar igual a probabilidade do ômega menos a probabilidade do A. A probabilidade do ômega, que é o evento certo, a gente acabou de ver, igual a 1. Isso vai ficar 1 menos a probabilidade do A. Se A e B, no 5, se A e B são dois eventos quaisquer, então a probabilidade da união vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Vamos visualizar isso lá naquele nosso diagrama de Venn. Então aqui no diagrama de Venn, só voltando lá para a nossa propriedade, a probabilidade da união com A com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção A e B. Vamos verificar como a gente pode estar interpretando isso, visualizando essa fórmula. Então aqui a gente tem a nossa situação no qual o evento A e o evento B. Se a gente for pegar os números de elementos que tem A e substituir aqui, vai ficar, bem, a gente tem 4 elementos em A. Então vai ficar 4 dividido pelo número de elementos que a gente tem no espaço amostral, que é 6. Vai ficar 4 sobre 6. Mais, quem é a probabilidade de B? Bem, o B, o número de elementos que eu tenho aqui são 3. Vai ficar 3 dividido por 6. O que ocorre? Quando eu contei a quantidade de elementos em A, eu contei com o número 4. E quando eu contei o número de elementos do evento B, eu também contei o 4. Então eu contei esse 4 duas vezes. Então eu preciso eliminar ele uma única vez. Como a gente pode perceber aqui, ó. Quando eu conto essa interseção, eu conto ela uma vez para o evento A e conto ela novamente quando eu for verificar o evento B. Por isso que a gente precisa tirar uma única vez o que tem em comum entre eles. Então, menos, qual é o elemento que a gente tem em comum? O 4. A gente tem um único elemento em 6 possíveis. Assim a gente pode estar calculando essa probabilidade. Aí, opa, perdão, bem aqui é a união, tá, gente? Acabei de ver, corrigindo. É a união com A e B. Essa é a nossa probabilidade. Aí aqui vocês passam estar fazendo continha, tá? Agora, 6. Se A e B são eventos mutuamente excludentes, então a probabilidade da união de A com B vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade com B. Obviamente, se eles são excludentes, a gente acabou de verificar que A inter B, isso aí é o conjunto vazio. Então a probabilidade de A inter B, se é o vazio, a gente verificou quem é a probabilidade do vazio. A probabilidade do vazio é igual a 0. Então esse nosso termo aqui todo vai para 0, resultando apenas na soma dessas probabilidades. Tá? Se a gente já tiver um evento A particionado, o 7, vamos supor aqui que a gente tem o A sendo os números pares, né? O 2, o 4 e o 6 no lançamento de um dado.
Então aqui a gente vai ter o nosso conjunto, o espaço amostral, e a gente tem o nosso A bem aqui, ó, dado dessa forma. Vejam que como o espaço amostral é o lançamento de um dado, a gente tem os eventos que estão no nosso A, o 2, o 4 e o 6. Mas alguns elementos estão do lado de fora, que são os ímpares. Como a gente pode estar particionando esse nosso A? Bem, esse aqui, todo mundo, é o evento A. Mas se eu fizer isso daqui, essa divisão, eu posso simplesmente dizer que eu tenho o evento A1 igual ao elemento 2, o A2 igual ao elemento 4 e o A3 igual ao elemento 6. E, obviamente, se eu tiver aí o A vai ser o quê? A união. A1 unido com A2 unido com A3. Que vai ser a união desses elementos. E vejo que eles não têm interseção. Então, eles são mutuamente excludentes, tá? Ou exclusivos. Ou seja, ao atribuir a probabilidade aí, nessas carinhas, que são 2 a 2 mutuamente exclusivos, a gente vai ter que, pela nossa propriedade 6, vai ser a soma dessas probabilidades. Então, a probabilidade do evento A vai ficar sendo a probabilidade do A1 mais a probabilidade do A2 mais a probabilidade do A3. Que vai dar a mesma coisa, turma. Por quê? Quem é o 1? Bem, o 1 ele vai ser o evento A1, que vai ser um elemento entre 3 possíveis. 1/3, o A2 também, o A3 também. Opa, perdão, 1/6. Ou seja, 3/6. Que é exatamente a probabilidade do evento A, que a gente tem 3 elementos em 6 possíveis. Tá? Agora, e se a gente tiver aí o A igual ao nosso espaço amostral? Bem, se a gente tiver o A igual ao espaço amostral, a gente faria o seguinte. Aqui seria o número 1, número 2, número 3, 4, 5 e 6. Então, todo esse evento aqui, o A, seria todo o espaço amostral. Então, ao fazer a probabilidade de cada um desses subeventos aqui, contidos em A soma deles daria igual a 1. Tá? Agora, vamos verificar algumas regras aí de probabilidade. Primeira delas, a regra da adição. Então, essa regra também ela vai ser chamada de conjunção ou seja, a ocorrência de um evento ou de outro evento. Como eu falei, toda vez que a gente estiver falando desse ou, vai ser a união deles. E a união deles a gente vai estar pensando como a regra da adição. Então, exemplo 5.5. Qual a probabilidade em um baralho de se retirar ao acaso um as ou uma carta de espadas? Só eu não lembro como é um baralho. Dá um pause aí na nossa aula e dá uma verificada, pesquisa como é composto um baralho, tá bom? A gente tem alguns naipes, a quantidade total de cartas, tá bom? Então, denominamos A como sendo o evento de se retirar um as, o evento B, uma carta de espadas. Então, a gente simplesmente dividiu aqui na pergunta, ó, tirar um as ou uma carta de espadas. Então, aqui a gente chamou de um evento A e aqui a gente chamou de um evento B. Então, utilizando as propriedades da união, então a gente precisa fazer o cálculo aí da probabilidade de A unido com B, que é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção. Como a gente faz isso? Bem, a gente tem que pensar, o evento de retirar um as. Quantas cartas as a gente tem no baralho? Então, para a gente verificar isso, a gente tem que saber que o baralho ele possui 4 naipes. Cada naipe vai possuir uma carta as. Então, a gente pode ter 4 cartas de um total de 52, que é um baralho. Então, o número de elementos do evento A seria 4, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é igual a 52. Então, a probabilidade do evento A vai ser 4 por 52. E o evento B? Bem, o evento B é uma carta de espadas. E a gente sabe que cada naipe tem 13 cartas. Então, o número de elementos do evento B vai ser 13 e do espaço amostral 52. Agora, e a interseção? A gente precisa saber se existe uma interseção. Bem, o evento A é sair um as. O evento B é sair uma carta de espadas. Existe um as de espadas? Sim. Então, ele vai estar tanto no evento A, que ele é um as, tanto no evento B, que ele é uma carta as de espadas. Então vejam que a gente tem aí que essa interseção, que é o as de espadas, a gente vai ter a probabilidade dessa interseção, vai ser o número de elementos que tem na interseção apenas uma única carta, dividido pelo total, que é 52. E agora a gente basta substituir a probabilidade do evento A do evento B e a interseção.
e a gente vai ter um resultado de 16 por 52. Que você pode representar em número decimal ou multiplicando por 100, você vai ter uma chance de 30,77%. Bem, uma observação, né? Se os eventos forem mutuamente exclusivos, então isso vai ocorrer quando a ocorrência de um exclui automaticamente a ocorrência de outro. Por exemplo, no caso do lançamento de uma moeda, se eu tiver um resultado que é cara, automaticamente impede a ocorrência de um resultado coroa. Eis que a coroa não é um resultado mutuamente exclusivo lá com a cara. Então, nesse caso, a gente estaria utilizando a probabilidade da união, seria a probabilidade de A mais a probabilidade de B, porque não tem interseção entre o evento A, que seria sair coroa, e o evento B, que seria sair cara. Exemplo 5.6. Qual a probabilidade de lançamento de um dado sair quina ou sena? Ou seja, saiu o número 5 ou saiu o número 6. Então, saiu o número 5, que seria a quina, o evento A, e o evento B seria sair sena, que seria o número 6. Qual é a probabilidade da união? Bem, a união com A e com B, sair quina é uma chance em 6 e sair a sena é uma chance em 6. Tem interseção entre esses dois eventos? Não tem, tá? Então a interseção é zero, por isso que a gente pega apenas aí a soma dessas duas probabilidades. Seria 2/3, ou em números decimais 0,33, ou multiplicando por 100, a chance de 33,33%. Exemplo 5.7. Qual a probabilidade de sair um as de copas ou um as de ouros? Vejam que esse evento as de copas é uma única carta de sair do nosso baralho. E o evento B sair um as de ouros também é uma única carta. Então não tem interseção. Então basta fazer aí a probabilidade do evento A, que seria uma carta em 52 possíveis, mais a probabilidade do evento B, que é uma carta em 52. E dá 2 por 52. Exemplo 5.8. Em uma população de 100 indivíduos, constituída de 30 pessoas casadas, que é o evento A, 50 solteiras, que é o evento B, e 20 viúvas, que é o evento C, qual a probabilidade da escolha aleatória ser casada ou solteira? Então, a gente tem 100 indivíduos, que a gente pode estar discriminando eles em casadas, solteiros e viúvas. E eu quero saber o seguinte, ó, se eu for desses 100 indivíduos pegar uma única pessoa aleatoriamente, qual a chance dela ser casada ou solteira? Bem, o nosso espaço amostral aí, ele tem 100 indivíduos. Então, eu já sei que os resultados possíveis que eu tenho aqui desses indivíduos são 100. E o número de elementos que eu tenho deles são 100. Que eu tenho que colocar N ômega. O NA vai ser igual ao número de pessoas casadas, que é igual a 30. E o NB vai ser igual a 50. Então, a probabilidade de A vai ser 30, que é o NA, dividido por N ômega, que é 100, 30 por 100. O NB dividido pelo N ômega, 50 por 100. E fazendo essa continha, a gente chega aqui a 80 dividido por 100. Ou, no caso, em chance, 80%. Pode apresentar os três resultados que não vai ter muito problema. Lembra apenas que isso aqui multiplica por 100, tá bom? Regra da multiplicação. Essa regra da multiplicação ela vai estar associada à nossa conjunção e a gente vai querer aí, toda vez que falar sobre isso, vai ser interseção, né? Vai ser muito mais comumente a gente pensar na interseção. Então, por exemplo, a gente quer o evento A e o evento B. Então, a probabilidade de ocorrência do evento A e a ocorrência do evento B vai ser dado por a probabilidade da ocorrência A multiplicada pela probabilidade da ocorrência de B, desde que, claro, né, o A tenha ocorrido, para poder ter aí, pelo menos, essa nossa probabilidade, que a gente vai chamar bem aqui de uma probabilidade condicional, tá? A gente ainda não vai chegar a ver agora. Então, a equação básica desta regra é a seguinte: a probabilidade da interseção de A com B vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A aconteceu. Um atento aqui para a gente é que essa notação, vejam que a barra ela está na vertical, tá? Então significa a probabilidade de B desde que A tenha ocorrido. Não vão achar que isso aqui é a probabilidade do evento B dividido pela probabilidade do evento A. Isso não tem nada a ver, tá bom? Então vejam que aqui está no vertical, não na diagonal como fração. Então na regra de multiplicação a gente tem três condições. Quando a gente tiver os eventos mutuamente exclusivos, obviamente a gente já vai saber que a probabilidade da interseção vai ser igual a zero, porque a gente não tem interseção, tá? Então a probabilidade do evento impossível, que é o conjunto vazio, que é igual a zero. Exemplo 5.9.
Qual a probabilidade no lançamento de uma moeda sair cara e sair coroa? Então, como a gente tem dois eventos mutuamente exclusivos, então a ocorrência de um impede a ocorrência de outro. Então a probabilidade disso é igual a zero. Não tem como a gente lançar uma moeda e sair cara e coroa ao mesmo tempo. É um evento impossível. Se a gente tiver agora aqui eventos independentes, são eventos que a ocorrência de um deles não impede a ocorrência de outro. Então, se a gente joga um dado e sair um número 5, por exemplo, joguei um dado, saiu o número 5, peguei novamente esse dado, vou jogar outra vez ele, no caso, vou jogar pela segunda jogada, e ele dá o número 2. Então vejam que qual é a probabilidade da ocorrência disso? Bem, se eu joguei o dado a primeira vez e saiu o número 5, pego o dado de novo para jogar e saiu o número 2, um lançamento não impede a ocorrência do outro. Então eles são de forma independente. Então aqui eu coloco o dado, como ele foi reposto num copo, vamos supor que você está aí mexendo esse dado num copo de lançamento, saiu o número 2, é independente da saída inicial do 5. Um evento não independe do outro. Independe do outro, perdão. Então, nesse caso, a equação vai ser simplificada. Então, a probabilidade de A em ter B vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Dado que aí tanto faz se o evento A ocorreu ou não. Tá? Então, quando a gente tiver aí a probabilidade de B dado A, ele vai se resumir apenas à probabilidade do evento B. Dado que ocorreu ou não A, não vai ser importante para a gente. Então, exemplo 5.10. No lançamento do dado já referido, então, o primeiro lançamento, o evento A saiu o número 5, é uma chance em 6. Segundo lançamento, o evento B saiu o número 2, a probabilidade também é um sexto. Então, basta fazer o produto, 1 sexto vezes 1 sexto, vai ficar 1 dividido por 36. Eventos dependentes. Então, quando os eventos A e B são dependentes, a ocorrência de B ela vai ser alterada pela ocorrência de A. Então, nesse caso, a gente retorna a equação 5.3, que a gente precisa daquela probabilidade que eu disse para vocês, que é uma probabilidade condicional, né? Que é a probabilidade do B, dado que o A ocorreu. Então, a retirada de amostras sem reposição oferece um exemplo desse tipo de evento. Vamos verificar essas amostras sem reposição. Então, exemplo 5.11. Retira-se uma carta do baralho, seguida da retirada de outra carta, sem que a primeira tenha sido reposta no conjunto de cartas. Qual a probabilidade de ambas serem reis? Então, simplesmente, imagine que você tem um baralho à sua frente, você retira uma carta. E a primeira retirada é um rei. Então, evento A, saiu um rei. Quando você for retirar a próxima carta e sair um rei, vejam que você não tinha mais a mesma quantidade de cartas, e nem de reis. Por quê? Se no primeiro lançamento você tinha 4 reis possíveis em 52 cartas, aqui é o rei, e aqui é o total de cartas. Quando isso aqui no primeiro, retirada, tá? Quando você for partir para a segunda retirada, você só tem 3 reis em 51 cartas, que é o total. Então vejam que a retirada do primeiro, ele influencia a retirada do segundo, ou seja, o evento A, ele influencia a ocorrência do evento B. Então a gente tem essa probabilidade condicional para a gente poder estar analisando. Então, para o evento A, a probabilidade da ocorrência é 4 por 52, porque a gente tem 4 reis disponíveis dentre 52 cartas possíveis. Então, tendo ocorrido esse nosso evento e não tenha tido a reposição, ou seja, eu não coloquei esse rei de volta ao baralho, a probabilidade do evento B vai ser igual à probabilidade de B dado A. Ou seja, essa probabilidade aqui condicional vai ser dada por 3 reis em 51 possíveis. Então, quem vai ser a probabilidade de ter saído ambos? Ou seja, os dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. Vai ser a probabilidade de 4 vezes 52 por 3 dividido por 51, que é a multiplicação dessas duas probabilidades. Aí você tem aí o cálculo, vai ser dado por 12 dividido por 2.652, ou a chance, né? Lembrando que basta multiplicar esse resultado por 100, de 0,45% de cair, de ocorrer ao retirar duas cartas, seriam ambas reis.